Olá, seja muito bem-vindo. São 21 horas e pontualmente 19 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 20 de março. Está no ar mais um Reinaldo Azevedo sem edição, de Casa Nova, de Estúdio Novo. Estúdio Novo. Tá bacana aqui, Ó, a gente só demorou um pouquinho, porque sabe como é, né? Adaptação e tal. Mas ficou legal, hein? E ainda muitas outras novidades virão nas próximas semanas, Reinaldo. Mas estamos aqui, esse é o novo Estúdio Abril. Muito bom, excelente. E Reinaldo Azevedo continua totalmente sem edição às segundas-feiras. Continua sem edição, olha, os meus... Comigo a minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos... São uma piada antiga de gente velha, acontece. Mas é sempre bom animado, porque a gente começa bem humorado para falar de notícias... terríveis. Muito ruins, né, muito Reinaldo? Muito ruins. Pois bem, o mercado internacional reagiu muito mal nessa segunda-feira à tal da Operação Carne Fraca, que sacudiu o país na última sexta-feira, deflagrada pela Polícia Federal, né? Efetuou algumas prisões, descobriu irregularidades, corrupção em frigoríficos e especialmente com fiscais agropecuários. No meio disso tudo, desse, vou chamar de barata voa que houve nas redes sociais, na internet, surgiu de tudo, né? Do frango com papelão, da linguiça com cabeça de porco. Muito cuidado ao falar de tudo isso, você vai discorrer longamente sobre todo... da forma como a operação aconteceu, mas a verdade é que o mercado internacional reagiu mal. A China, a União Europeia, o Chile, né, anunciaram restrições à carne brasileira. Restrições temporárias, é bom a gente dizer. No caso dos chineses, no momento em que esse programa acontece, o ministro Blairo Maggi também participa de uma teleconferência com autoridades chinesas. Pois bem, passo a bola para você, Reinaldo. Olha, meu querido Silvio, vamos lá. Eu não duvido de que haja problemas no setor de carne. Problema localizado, um problema aqui, um problema ali. Agora, é evidente que a operação da Polícia Federal, foi um despropósito absoluto. Não se buscou ali investigação, não se buscou ali precisão, não se buscou nada. O que se buscou ali foi ribalta, o que se buscou ali foi palco, o que se buscou ali foi holofote. Não é? É evidente que os policiais federais, a interpretação que eles deram, as escutas que fizeram, completamente atravessadas. Então esse negócio assim, frango com papelão, uma ova frango com papelão. Mentira! Não é frango com papelão. O que tinha aqui, o papelão, era uma conversa sobre embalagem. Olha, acabou o plástico. Mete papelão. Veja, você pode até achar, não, mas o papelão é irregular. Tá, se é irregular, então você tem uma irregularidade ali, assim, mas ninguém está metendo papelão na carne. O negócio da cabeça de porco. A falta de cultura interiorana é uma merda para as pessoas. O negócio é o seguinte, quem não come cabeça de porco? Eu como cabeça de porco. Especialmente, aliás, bochecha. Conheço bochecha de porco. Eu chamo, né? Bochecha de porco é uma delícia. Mas até aí, a cabeça de porco podia ser proibida no Brasil. Só que não é. A cabeça de porco pode compor embutidos. Então, essa informação também era falsa. Aí vai o delegado e diz, não, estão usando produtos cancerígenos, ácido ascórbico e ácido sórbico. Oi, eu tomo vitamina C todo dia. Exatamente. Agora, cuidado com o Cebion, né? Cuidado com o Cebion, tá? Não mistura Cebion com o filé mignon. Tá? Rima, mas não é a solução. Você pode ter câncer. Não, não pode. É uma bobagem. O ácido ascórbico não é cancerígeno. O ácido sórbico não é cancerígeno. Aliás, é um dos conservantes mais antigos que tem, mais inócuos também. Né? É claro que se for em quantidades... Bom, em quantidades excessivas, água talvez mate, talvez faça mal. Então, o que você tem é o seguinte, vamos lá. 4.837 postos de processamento de carne no país. 4.837. Havia suspeita sobre 21. 0,4% do total. Se você pesa 70 quilos, 0,43% do seu peso dá perto de 300 gramas. Só para você ter uma ideia do que é isso. A gente tem que ter uma ordem de grandeza. Você pesa 70 quilos? Então tá. 0,44% do seu peso dá perto de 300 gramas. É isso. Esse é o tamanho do problema. Atenção, do problema não, da investigação. Interditados, 3. 3 plantas interditadas.
0,06%. Fazendo a mesma continha, seriam 34 gramas do seu peso, o correspondente a 4 folhas de alface. Então é preciso botar ordem de grandeza nas coisas, né? E o que a Polícia Federal fez? Foi lá e disse, não, nada disso serve, nada disso presta, a carne brasileira é uma bosta, as pessoas estão... Tá vendo? Eu falei que tinha novidades por aí. Quando eu falo palavrão da buzina? É. Olha lá. Mas o programa chama Sem Edição. Vamos em frente. Então, a carne brasileira, então, é uma porcaria, né? E nós queremos agora dizer que para o mundo que compra a carne brasileira, considerada uma das melhores do planeta, uma das mais que passa por uma... isso aí, o boi, né? O boi ali, tadinho, sendo certificado. Acontece o quê? Diz para o mundo que essa carne não presta. Diz para o mercado interno, inclusive, também. Porque, é claro, para o mercado interno também, que essa carne não presta, que essa carne está com preço, que tem carne podre, outra estupidez, outra burrice. Né? A carne podre ali é uma gíria para a carne que eles consideram ou não nobres, depende do sentido, ou a carne não nobre, ou eventualmente uma carne que não passou pelo sistema de inspeção federal. O que não é bom, é claro. Né? Mas não é carne putrefata. Né? Então, a quantidade de merda que se falou nesses dias é um negócio espantoso. Né? E, no entanto, passou... A imprensa vai, cobre tudo bonitinho, ouve tudo que tem, né? Nós fizemos o nosso papel, noticiamos tal. Agora, eu passei esse fim de semana mergulhado tentando entender o negócio e fiquei escandalizado. Entendeu? Porque não aconteceu nada. Que haja fiscais marginais no processo, eu não duvido. Né? Que haja bandidos, não duvido. Que tenha gente levando propina, não duvido. Agora, a coisa de um ridículo tal, Silvio, que uma das evidências de que os fiscais estavam comprometidos é que eles ganhavam frango para levar para casa, para o jantar. A história da cunhada, então, é maravilhosa. É inacreditável. Aí o cara diz assim, não, ele não gostou do frango. Ele não gostou do frango, ele falou assim, não, eu vou dar para minha cunhada, que é para dar caganeira dos meus sobrinhos. Se é que o frango estava ruim, né? Porque você não sabe, né? Se estava ou não. Pensei que fosse apitar quando eu falei caganeira, mas não. Olha lá. A porra. Então, assim, você acha que uma estrutura profissional de fraude, o cara recebe um pacote de frango defumado? É isso? Então, tem uma maluquice nessa história. E aí vai a Polícia Federal, mobiliza 1.100 homens, a maior operação da história. A maior operação da história. Coloca sob suspeição toda a carne brasileira. Toda, porque é toda. E aí vieram as consequências, né? Como diria o conselheiro Acácio, as consequências vêm sempre depois. Não é isso? Aí vieram as consequências. Então a União Europeia disse, não, olha, estão suspensas as importações por enquanto, mas só dos frigoríficos citados. Bom, entre os citados estão JBS e a BRF. Logo, você tem, sei lá, 70%, 80%. São os gigantes. São os gigantes da gigantes exportação. Mundiais, China né? suspendeu tudo. Está tudo suspenso, qualquer uma. Chile suspendeu tudo. Coreia suspendeu a importação de frango da BRF. É isso. Né? Um setor que no ano passado gerou 14 bilhões de dólares em divisa. Um setor que emprega direta e indiretamente 6 milhões de pessoas. E que, portanto, atinge perto de 20 milhões de pessoas. Como é que pode um delegado da Polícia Federal chegar, depois de 2 anos de investigação, tendo examinado efetivamente a amostra de um único frigorífico, tentou negar para a Folha e acabou confirmando, foi de um único. Ah, não fizemos os outros para não chamar atenção. Ah, era santa. Tenha paciência. Né? De um único frigorífico e simplesmente para o setor mais dinâmico da economia brasileira. Né? Nos últimos 10, 15 anos, o agronegócio investiu muito e dinheiro privado
para conseguir ter excelência na carne. Né? Um mercado disputadíssimo. Vai a Polícia Federal Brasileira e diz para o mundo, não compre, não. É claro que os países estão certos em suspender. Tem que esperar. Nós faríamos a mesma coisa. Ué, você imagina, nós importamos fruta do Chile. Diz assim, maçã que vem do Chile chega com, sei lá, inventa uma meleca qualquer dentro da maçã. Ué, vamos suspender a maçã. Uma pera. Né? Eles fizeram o certo. Agora, o que eu me pergunto, e essa é a questão de fundo para mim, porque tem a questão... E como também, olha, você sabe que a extrema esquerda continua a pegar no meu pé, como sempre. Né? Porque são comunas e se tivessem informação suficiente, comunas já não seriam. Se continuam comunas, então, né? Bom, com raras exceções. Eu tenho um amigo comunista inteligente, mas uns 2 ou 3 só. Então os comunistas continuam a bater. A extrema-direita está batendo muito. Né? Essa extrema-direita lavajatista, esse lavajatismo ensandecido que tomou conta do Brasil. E aí vai dizer, Reinaldo, você está atacando a Lava... Olha, pode falar o que quiser, eu estou cagando e andando, não estou nem aí. Tá. Eu acho que estou tomando muita buzinada. Não pegar demissão. Pode falar o que quiser, não estou nem aí. Mas sabe o que está na raiz desse troço do delegado hoje? O que está na raiz é o seguinte, é a impunidade da Lava Jato. Impunidade da Lava Jato? É. Os procuradores fazem o que bem entendem. A verdade é essa. Fazem o que bem entendem. Coluna da Ombudsman da Folha de São Paulo de domingo. É uma vergonha aquilo. Vergonha não é coluna, o que ela denuncia ali. Então, os procuradores tinham a lista do Janot, que deve chegar... Se não chegou hoje a faquinha, vai chegar amanhã. Eu sei que estava entre hoje e amanhã. Eu nem verifiquei se a previsão chegou, não. era hoje, né? Mas até agora, pelo menos, ainda não foi. Então, tem a lista sigilosa. Os procuradores chamam os jornalistas. Sob o compromisso de que nenhum jornalista ali vai falar nada, eles vazam 38 nomes da lista. Acho que inicialmente 18, mas depois deu 38. Vazamentos selecionados para pegar pessoas dos vários partidos, porque a Lava Jato está encarregada, e é isso que a direita chucra, não entendeu? Agora é chucra mesmo, é burra mesmo, é estúpida mesmo. O que não entendeu até agora é que está fazendo o jogo da esquerda, o Ministério Público, e vocês também estão fazendo, quando igualam tudo. Então, os crimes cometidos pelo PT são iguais aos crimes cometidos pelo PSDB. Então, quem organizou a estrutura criminosa, que foi o PT, quem fez disso uma indústria, quem fez disso um método de governo, é igual a quem recebeu Caixa 2. Eu te digo, não é. Não é igual. Pode ser punido os dois, mas não são iguais. Não é? Então você tem este clima do vale tudo da Lava Jato. Vamos pegar o caso do Deltan Dallagnol e do Carlos Fernando na sexta-feira? Eles deram uma entrevista e o Dallagnol simplesmente antecipou a data de julgamento do Lula, que vai ser definida pelo Sérgio Moro, até onde sei. E já sugerindo que vai ter condenação. Quer dizer que o órgão que investiga dá a data do julgamento do órgão que julga? Em que país do mundo você tem essa mistura de carne com leite? Isso aqui é uma imagem bíblica, judaica, tá? Você não assa o filho no leite da mãe, né? Por isso que eles usam uma pia para carne e para leite, os religiosos. Então, isso mistura carne com leite. Não pode. Né? Vão os dois e dizem, não, o Congresso está conspirando contra nós abertamente. Tratam o poder da República como um centro da conspiração. Vai o juiz Sérgio Moro, né? Agora sim é que a fúria dos idiotas se exacerba, vai o juiz Sérgio Moro e grava um vídeo para a página que a mulher dele criou para ele, que chama Eu Moro com Ele.
Eu sou do tipo que acha que as pessoas que fazem trocadilho deviam ser fulminadas. Eu sou contra trocadilho. Sou contra. Machado de Assis era contra superlativo, eu sou contra trocadilho. Eu moro com ele e vai o juiz Sérgio Moro, grava um vídeo agradecendo o apoio da população e sugerindo que sem o apoio da população nada disso estaria acontecendo. Ou seja, não são as instituições que garantem a investigação, não é o Poder Judiciário, não é nada, o povo mobilizado na rua. Seria só isso. Acontece que o povo mobilizado na rua pode se mobilizar para o bem, pode se mobilizar para o mal. Isso em si não garante coisa nenhuma. Não garante nada, não garante a qualidade da política. Né? Então você tem, Lava Jato faz o que bem entende, os procuradores fazem o que bem entende, cada um faz o que bem entende. Aí os policiais federais falam, não, também vamos fazer o que nós bem entendermos. Não devemos satisfações a ninguém. Né? Há uma prática determinada de substituir a política. Esses caras estão achando que órgãos de repressão do Estado devem substituir a política. E tem idiotas que aplaudem isso. Aliás, olha, na próxima passagem que tiver, gritem viva a carne fraca, que tal? Né? E hoje ainda a polícia plantando coisa, né? Não, vem muita coisa por aí ainda, muitas fases, não tenho dúvida. Vem a fase grelha, a fase picanha, a fase chuleta, né? E em homenagem ao vegetarianismo e também aquilo que acontecerá com o povo pobre. Que, aliás, nunca vi tanto vegetariano nas redes sociais, eles surgiram todos. E em homenagem ao vegetarianismo e também ao povo pobre, a última fase pode se chamar Operação Nabo. É de chamar polícia mesmo. É de chamar polícia contra a polícia. Né? E eu lamento muito, e aí, de novo, lá vou eu. Lembra quando eu defendi uma lei que punisse abuso de autoridade? Lembra, né? Uhum. Que fica, é contra a Lava Jato, é contra a Lava Jato, os histéricos da Lava Jato. Tá aí. Não tem lei que possa punir o doutor delegado. Ele faz o que ele bem entender. Imagina se essas coisas não se provarem contra essas gigantes, se eles resolverem acionar o Estado para ressarcir danos. Olhe o que significa mais danos morais também, porque são danos. Há um dano no mercado externo, tá? Com a carne brasileira como um todo. Uhum. Há um dano no mercado interno com marcas. Né? Marcas nas quais as pessoas confiavam e por justas razões e por boas razões, porque no geral é de alta qualidade. Né? Também há esse dano. Há, portanto, o prejuízo no mercado externo, há o prejuízo no mercado interno e há o esforço, o investimento necessário para refazer e para chegar ao ponto em que você estava quando você foi derrubado. O que há? Eu vou escrever um texto hoje. Vou até antecipar aqui, mas o texto vai ser bom. Olha aqui. 100 anos de comunismo no Brasil só fortaleceram o capitalismo. Mostraram que o capitalismo é uma coisa boa. Então, os comunistas não conseguiram acabar com o capitalismo brasileiro. O Ministério Público talvez consiga isso em 5 anos. Quebrar as empresas nacionais. Quebrar setores produtivos no qual o Brasil era de ponta. Não é? Por quê? Para combater a corrupção? Não, combater a corrupção eu quero. Tem de combater a corrupção, sim. É a sua função combater a corrupção. Vá combater a corrupção. Mas faça o Ministério Público e Polícia Federal que façam isso dentro da lei. Estão fazendo fora da lei. Mas os tribunais de segunda instância estão endossando. E daí? E daí que estão endossando? Vamos ver se endossa até o último. Né? O fato de TRF estar endossando não quer dizer que necessariamente seja justo. Né? Do ponto de vista justo, que eu digo do ponto de vista moral. É justo porque de acordo com a lei, com a jus, mas não quer dizer também que você não possa ter ali uma reação de natureza corporativista.
O fato é que, desse jeito, a gente vai para o vinagre, querido. A gente vai para o fundo do poço. É isto, 14 bilhões, qual vai ser o impacto ano que vem? Não sei, mas vai cair muito essa receita. Quando cai essa receita, vai cair emprego. Eu conheço bem o estado de Santa Catarina. O estado de Santa Catarina tem milhares de produtores ali de aves. Sim. De pequenos produtores, que tem lá um terreninho relativamente grande, sei lá, mata 40, 50 galinhas por dia, abate, e entrega para esses grandes. Né? Essa gente vai ficar sem emprego, sem renda. É isso. E em vez da Polícia Federal retirar o time de campo e calar a boca, não. A gente ficou plantando coisa para jornalista. Não, tem muito mais, temos provas que ainda estão, não sei o quê. E eu insisto, eu sei que deve ter irregularidade. Eu sei, deve ter. E que as irregularidades sejam punidas justamente para que o setor conserve a excelência. O que as pessoas querem? Eu tenho dó, né? Muito bem, Reinaldo Azevedo. Bom, podemos mudar um pouquinho de assunto? Vamos agora... Depende, você quer falar. Era justamente o que eu queria falar. Eu adoro. Falta ao ex-presidente vir conhecer aqui a nossa nova bancada. Ele que era presença tão frequente no estúdio antigo, né? Eu irei, Silvio. Exatamente, no outro eu ia muito. Adoro a Veja. Sei não, hein? Sei não. Adoro a Veja tá demais. Reinaldo, muito bem, o ex-presidente Lula, nesse domingo, ele esteve na cidade de Monteiro, na Paraíba, né, visitando aquilo que eles chamam de eixo leste da transposição do São Francisco. Ele chamou aquilo, batizou aquilo, a esquerda batizou aquilo de inauguração popular do eixo leste. Estava lá também a ex-presidente Dilma Rousseff, né, para quem quiser matar a saudade da ex-presidente. Exato. E ele disse que os seus opositores devem rezar, Reinaldo Azevedo, para que ele não seja candidato à presidência em 2018. Você vem afirmando no seu blog nas últimas semanas, no último programa que a gente gravou também, né? Depois teve um intervalo nessa troca de estúdio, que tem muita gente favorecendo a volta do ex-presidente Lula, trabalhando a favor, ainda que diga estar trabalhando contra. Isso. Você sabe, né, Silvio? Você acompanhou e acompanha ainda a gritaria nas redes sociais. E olha, deixa eu dizer uma coisa, eu não acompanho, tá? Eu fico sabendo que me mandam um link, uma coisa ou outra, falam. Nossa, bater no Facebook. Não leio. Não leio os sites que me atacam, os amostrados que me atacam, gente enfim, ex-jornalistas que fazem sites convertidos à especulação financeira. Eu não leio. Eu não leio, não quero saber o que dizem. Eu quero saber o que eu digo. Eu quero que aquilo que eu diga, aquilo que eu digo tenha coerência. Isto sim. Né? Eu apontei, já há bastante tempo, eu disse, olha, estão ressuscitando o Lula. Né? E qual era a evidência dessa ressurreição? E ele estava morto? Existia uma figura simbólica, mas politicamente morto. Ora, quando a Lava Jato disse todos são realmente iguais. A lista do Janot evidencia isso. Todos são iguais, todo mundo não sei o quê. A propósito, né? A gente viu um vazamento inacreditável que aconteceu também, feito pelo Ministério Público, né? Como é que é? A Aécio Neves teria sido prometido 50 milhões a Aécio Neves pela usina de Santo Antônio, em Rondônia, em 2007. Não era propina e não se sabe se o dinheiro foi dado. Então tá bom. Essa é a qualidade das coisas. Então, à medida que você diz que todo mundo é igual, companheiro, se todo mundo é igual, eu sou melhor. Essa é uma frase do Reinaldo que eu adoro. Se todo mundo é igual, eu sou melhor. Que eu fiz mais coisa. E se você for pegar do ponto de vista publicitário, né, se a gente ignorar que o Lula estava quebrando o país, especialmente no segundo mandato,
Sim, teve ano que a economia cresceu 7%. O país, por situações, por questões que não diziam respeito ao governo, mas à estrutura da economia mundial, passou pela crise de 2008 relativamente bem até. Né? 2008, né? Subprime? 2008. Isso. Então passou até relativamente bem. Então, se você vai pegar esses elementos de propaganda, ele tem elementos de propaganda na mão que são muito fáceis de usar. Né? E o que é que havia contra o PT? De essencial. De essencial contra o PT havia a repulsa à corrupção. Eu sou uma pessoa lógica, eu não posso fazer nada. Havia repulsa à corrupção. Acabou sua mamata! Exatamente, acabou sua mamata. E a constatação de que nunca antes na história deste país coisa parecida havia acontecido. O que é verdade. O que é verdade absoluta. Nunca houve um ente de razão, um órgão centralizando a corrupção no país. Isso foi inaugurado pelos companheiros. O que não quer dizer que não houvesse corrupção antes. Né? Eu já brinquei aqui, né? No nosso outro estúdio, eu disse, a corrupção começou com a maçã, a Eva, a serpente, né? Come, Eva. Não quer. Come, Eva. A Eva, come, Adão. Adão comeu, né? E aí? Então a corrupção começou ali. A corrupção existe. Não, mas é sério, não, todos são iguais. Todos são iguais. Aécio, Serra, Lula, todos são iguais. Bom, nós temos gente, evidentemente, que não foi comprada por ninguém, né? Quer dizer, pelo menos por esses grandes, não sei se tem outros, acho que não sei. Né? Bolsonaro, por exemplo. O problema é que a gente não compra aquilo que não pode ser vendido, não é mesmo? Se é que me entende. Né? Nem como ideia, né? É uma brincadeirinha, viu, Bolsonaro? Eu acho que você não entendeu, mas tenta. A sua turma com certeza não entendeu, que é uma gente muito ruim, muito obtusa, né? Muito tacanha. Muito burra também. Então é o seguinte... Adoro. Esse tem um luar. Então é o seguinte... o Bolsonaro não está, não sei quem não está, então... Você criou um processo de demonização de toda a política que acabou absolvendo todo mundo. Quando você acusa todo mundo, você absolve todo mundo. Isso olha, tem um clássico, o Gil Vicente, teatrólogo português, né, do humanismo, ele tem um alto que se chama Alto da Lusitânia, né? E uma personagem no Alto da Lusitânia se chama Todo Mundo e a outra personagem se chama Ninguém. Né? Então todo mundo é uma personagem que reúne todos os defeitos. Então, todo mundo é invejoso, todo mundo é dinheirista, todo mundo é safado, todo mundo é aproveitador, todo mundo é não sei o quê. E a outra personagem se chama Ninguém. E o ninguém é decente, o ninguém é um cara respeitador, o ninguém só faz o bem, o ninguém tá... E aí, num dado momento, não vou entrar muito no detalhe da peça, mas são dois diabos conversando, né? O Gil Vicente botava muito diabo nas peças dele conversando. Os dois diabos conversam e falam assim, todo mundo só quer dinheiro e ninguém quer trabalho. É o diabo concluindo essas coisas. Nós viramos a lógica do todo mundo e do ninguém. Então, todo mundo é safado, e ninguém é decente. Bom, se ninguém é decente, zeramos o jogo. Vamos começar de novo. Ninguém é decente. Só que o Lula volta para a rua com uma pregação contra a reforma da Previdência. Tem uma bandeira, né? Tem uma bandeira, uma só, hein? Aliás, da reforma trabalhista eles nem estão falando. A esquerda, para ser tudo burra, não é. Né? A esquerda não é burra. Né? Então,
tem uma bandeira contra a reforma da Previdência. Uma bandeira irresponsável, que muito provavelmente, se acontecer a tragédia de o Lula ser eleito, ele próprio vai ter que encaminhar alguma reforma da Previdência. Não? Só que, companheiro, vai ser outra, diferente. Fazer uma coisa mais melhor para as pessoas. Né? Fazer uma coisa mais... Eita. Estão avisando que a nossa meia hora está acabando, Reinaldo. A nossa meia hora está acabando? Pensei que é o despertador, que quando eu acordava na Vilares, que eu tenho que trabalhar, tem um despertador que faz esse barulho. Esse é das antigas mesmo. Esse é, exatamente, é um despertador esse. É meia hora só? Meia hora. Tá, hoje, por favor, vamos lá, vai, produção. Deixa eu esticar só um pouquinho. Só mais um pouquinho. Estúdio novo, o Reinaldo está de volta, vai. Vamos para a prorrogação, então, os acréscimos. Só para concluir o pensamento, companheiro. Então, se todo mundo é igual, o Lula é diferente. Se zerou o jogo, vamos começar. O Lula tem uma causa, a reforma da Previdência. É muito fácil falar contra a reforma da Previdência, é muito difícil defender a reforma da Previdência. Sensível demais, né? Tá certo? Porque isso não é como PEC do teto, que as pessoas... A gente já falou isso aqui. O que é PEC do teto? Nem sei o que é PEC, porra. Né? PEC do teto do quê? Ah, não, é que pode gastar mais do que 170 milhões, corrigido pela inflação no ano que vem. O cara fala, entendi nada, né? Agora, ele entende se ele ia se aposentar aos 55, 57, e aí alguém diz, não, vai ser 65. Ah, é? Ou então, assim, o cara já está com entre 40 e não sei o quê, tem uma coisa de transição, não vai ser 65, mas vai ser 62. Não, mas pera, mas eu ia me aposentar com 56. Vou trabalhar 6 anos a mais, como as pessoas dizem. Trabalhar 6 anos a mais, sem querer saber se o sistema comporta ou não, suporta ou não. Mas é fácil fazer essa pregação. Como é fácil fazer a pregação de que estão querendo cortar direitos da população, etc. As pessoas insatisfeitas você tem aos montes o tempo inteiro. Não é? E aí o que nós estamos perdendo de vista? Nós estamos perdendo de vista que a economia está em recuperação. Tá? É uma recuperação discreta, mas que está em curso. As contas públicas estão entrando nos eixos. Daqui a pouco será possível, e já passou da hora, aliás, de baixar juro com mais determinação. Né? Então você tem aí alguns elementos positivos, mas que podem ser atropelados pela maluquice política, pela sandice, pela estupidez. Né? E é evidente que o Lula já delimitou o campo. Atenção, ele já foi para a centralização das esquerdas. É evidente que não quer dizer que ele vá ser candidato, como ele próprio disse, desde as condições de saúde, até não se saber se ele for condenado de segunda instância, ele não pode ser candidato. Ficha suja. Passa a ser ficha suja, lei de ficha limpa não adianta, não deixa. Acontece que não precisa ser ele. O apoio dele passa a valer muito, porque passa a falar em nome dessa gente. E aí, certa direita estúpida, que aí de uma estúpida, mau caráter, vagabunda, né, vai aproveitar e ataca os nordestinos. Nordeste também, essa merda de Nordeste. Uma coisa estúpida. Como assim? Não. Talvez seja porque tem muito pobre lá. E esse discurso está se fazendo sentido lá. Esse é o ponto. Né? Então vamos começar a compreender a realidade brasileira, né? E passar a fazer uma defesa das instituições, isto sim. Não se defendem mais instituições do país. Né? Não se cobra nada daqueles que se colocaram como os paladinos do bem, da justiça e da ordem. Ninguém vai perguntar para o Janot se todos realmente são iguais? Vamos deixar que ele fique dando lições de moral? Hã? Então, sim, companheiro, eu fui na Paraíba. Vou encerrar. Fui na Paraíba. Foi uma maravilha. O povo me aplaudiu, o povo gostou de mim, né? E eu contei até de quando eu carregava água na cabeça, água barrenta, com cocô de cabrito, cocô de vaca. Tudo de novo, aquelas histórias que a gente já conhece tão bem. Tudo de novo, mas eu fiz mesmo, entendeu? Quer dizer, isso está na minha memória, não posso fazer nada. E aí eu falei assim, esse povo do Nordeste vai precisar de água limpa.
Aí eu fiz a transposição, São Francisco. Isso aí. Direita burra. Tenta tirar pelo menos as patinhas dianteiras do chão. É um esforço. Muito bem. Reinaldo Azevedo, 21 horas e 53 minutos. Infelizmente é hora de encerrar o programa. Mas semana que vem estaremos o de encontro volta. marcado às segundas-feiras, Exatamente. 21 horas. 21 continua. horas mesmo, tá? Vamos fazer 21 horas. 21 horas. Bem, Reinaldo, obrigado. Obrigado. Tchau. O Sem Edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Segunda-feira tem mais Reinaldo Azevedo por aqui. Até lá.